George Barna, um pesquisador norte-americano, conduziu a seguinte pesquisa entre cristãos adultos, sobre a seguinte pergunta: temos nós, enquanto cristãos, a responsabilidade de adorar a Deus? A maioria respondeu que sim. Mas quando perguntado sobre o que é adoração, 2 entre 3 pessoas eram incapazes de definir adoração. Eu pergunto para você que está assistindo nesse momento: o que é adoração? Meu nome é Daniel Lemos, sou pastor e capelão do Colégio Adventista de Taubaté, Tremembé, aqui no Vale do Paraíba, São Paulo. E aí, pensou na resposta? Sabe, a Bíblia no Antigo Testamento está cheia de histórias dos profetas que repreendiam, advertiam o povo de Deus quanto à forma certa de adorá-lo. Saiba que o povo de Deus naquela época eles tinham instruções específicas sobre como adorar a Deus. Eles sabiam coisas certas para dizer e fazer na adoração. Mas o curioso é que para Deus isso não era suficiente. Eu tenho um exemplo aqui no livro de Miqueias, capítulo 6, versos 7 e 8, diz assim: ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão ou do meu pecado? Bem, ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. O que Deus pede então? Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Eu vejo então que Deus está preocupado não somente com a forma, mas principalmente com o conteúdo, com os motivos do coração. Cristo falou dos fariseus no Sermão da Montanha e deu 3 exemplos de coisas boas que os fariseus faziam, mas com motivo errado. A primeira era a oração. Eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, em horários pré-determinados, que em nosso sistema de horário seria 9 da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Mas o mais curioso é que eles calculavam esses períodos de oração de tal forma que eles estivessem em locais públicos para serem vistos pelas pessoas. Por exemplo, um fariseu seria encontrado às 3 da tarde, em frente ao mercado, orando, para que as pessoas pudessem ver quão piedoso ele era. Mas Jesus falou: não é isso que o Pai pede. Outro bom exemplo era de dar esmolas. Era um outro bom hábito que eles tinham, mas eles faziam de tal maneira que todos pudessem vê-los dando esmolas. Jesus falou: não é isso que Deus quer. Um terceiro hábito que eles tinham também era o de jejuar. Eles jejuavam geralmente às terças e quintas-feiras. Ficavam com os cabelos desgrenhados, sabe aquela aparência de pobre coitado? Para que todos pudessem ver quão piedosos eles eram. Mas Jesus falou: não é isso que Deus quer. Sabe, a verdadeira religião é a vida que levamos, mas não somente o credo que nós professamos. E você? Quando você faz coisas boas, qual que é o seu motivo? Uma outra pergunta: quando você vai à igreja, qual é a sua atitude de adoração? Saiba que ir à igreja não faz de você cristão mais do que ir à garagem faz de você um carro. Por exemplo, Jesus contou uma parábola sobre um fariseu e um publicano, uma pessoa que tinha uma má reputação na época. O fariseu, ele subiu ao templo, ele orava a Deus mais ou menos assim: ó Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Ele começava a exaltar a sua própria justiça, esse fariseu. Depois chegou um publicano, uma pessoa que era má vista na época. Ele nem erguia os olhos aos céus e falava: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala então que o publicano voltou para casa com a oração respondida, e não aquele fariseu que era tido como justo. Isso me lembra da história de Caim e Abel. Para que nós adoremos verdadeiramente a Deus, precisamos estar familiarizados com Ele. Isso não envolve apenas saber quem Ele é. Os escribas e fariseus, Caim
tinham esse conhecimento. Aliás, até Lúcifer, Satanás, tem esse conhecimento. Nós precisamos conhecer a Deus por nós mesmos. Conhecer a Deus de maneira completa, não somente na forma, mas no conteúdo. Não somente em espírito, mas em verdade. Isso determina a minha verdadeira adoração. Sabe? Dar a Deus o serviço do corpo e não da alma é hipocrisia. Dar a Deus o serviço da alma e não do corpo é sacrilégio. Dar a Deus nenhum dos dois é ateísmo. Mas dar a Deus os dois é adoração. Um grande abraço.